Então, esperar o Lucas chegar aí. E hoje a gente também tem uma novidade aí. A gente vai estar desenvolvendo um projeto legal. Diz que o áudio está baixo. Deixa eu ver aqui se dá para aumentar. Falar um pouco mais alto aqui qualquer coisa. A gente vai discutir um pouquinho sobre um projeto que a gente vai desenvolver. Eu vou tirar o fone aqui, então vamos ver se fica. Eu vou usar o do celular. Tá melhor aqui? O áudio agora como é que tá? Tá tranquilo? Então, pessoal, o Lucas já chegou aqui. Eu vou chamá-lo e a gente vai começar a nossa conversa. Daí a gente começa começa a discutir sobre a suplementação, né? Então eu vou só deixa eu achar ele aqui de novo. Isso aí. E aí, Lucas? Beleza, cara? Boa noite. Boa noite. Mas aqui pra mim ainda é boa tarde, né? Pra você já é boa noite, né? Aqui já é noite. Eu tô de boné, mas não é por causa do sol, não. É porque não tem como ir cortar o cabelo em nenhum lugar, aí tá É, complicado. aqui a Carol cortou o meu e o do Lucas também. Nem o É Lucas mesmo? escapou. É. Eu comprei, eu acabei de pedir uma máquina na Amazon, tô esperando chegar pra cortar em casa. A Carol foi raspar o do Lucas e raspou tudo. Ele mexeu. É engraçadinho. Então, o Lucas estava aqui dando a introdução para a galera, que hoje a Certo. gente vai falar sobre suplementação especificamente, né? Porque na outra live a gente nem abordou isso, né? Quando a gente foi entrar em creatina, faltava 5 minutos para acabar quase. É verdade. Então, você, assim como eu, se a gente for falar só de creatina, já dá a live inteira, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí eu também estava falando para a galera aqui que a gente vai desenvolver um projeto novo junto, né? Isso. Mas não falei o que é, não. Aham. Só dei ali a, a deixa. Mas se você quiser explicar mais ou menos o que a gente vai fazer agora, e daí depois a gente fala no final também, fica à vontade aí. Certo. Bom, depois a gente explica com mais detalhes, né? Ainda na live, mas o que a gente estava pensando, ficou discutindo uns dias, né? É uma Isso. forma de ter um canal para divulgar material científico para o pessoal, porque tanto com você quanto comigo, às vezes as pessoas entram no direct pedindo material de estudo, pedindo indicação. Então a gente pensou numa forma de quase que diariamente a gente vai tentar fazer isso, né? Disponibilizar algum material de estudo para o pessoal, né? Sim, Então aí a gente pensou em unir as forças aí para fazer isso com um canal conjunto. E aí a gente vai usar a plataforma do Telegram. Tivemos estudado aí para ver como é que funciona, né? E tem umas sim, funcionalidades sim. bem legais. Eu acho que vai ficar muito bom. A ideia é essa. O nosso objetivo vai ser fornecer material de estudo para o pessoal, né? Uhum, Então, exato. com uma certa periodicidade, sempre ter alguma coisa para ler, alguma coisa para se aprofundar, que a gente Uhum. julga, né? Interessante É. para as pessoas. É legal, eu acho que o desafio vai ser bacana e é legal que a gente vai trabalhar mais com artigos, né? Diferente, por exemplo, como eu faço no Instagram, que eu escrevo um monte de Sim, coisa lá. No canal mesmo a gente vai focar na discussão de artigos, então acho que vai ser bem bacana para o pessoal que quer assim, essa parte de ciência, né? Mas isso a gente deixa para falar isso. depois no final da live. Então, quem está ouvindo aí Boa. a gente, se quiser acompanhar até o final, a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso aí. Boa. Bom, para começar sobre suplementação, eu só queria discutir um pouquinho do post que eu fiz hoje, né? Que a galera perguntou, que eu escrevi lá, né? Nutrição é para atleta, né? Você toma de enxerido. Eu escrevi desse jeito, porque é uma forma que, assim, lógico, a gente faz no Instagram uma foto para chamar atenção, mas é uma coisa que eu sempre gosto de comentar isso nas minhas aulas, antes de falar sobre suplementação, ou até Eu quando eu também. estou discutindo com pessoas que não são da área,
que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte, a galera fala que eu sou contra o suplemento. Eu falo, claro que eu não sou contra, eu dou aula de suplemento, né? Mas Mas quanto mais só você falo, estuda, mais contra você fica. eu falo, eu sou a favor dos que funcionam. Os que não funcionam, eu sou contra. Mas como no mercado você tem mais os que não funcionam do que os que funcionam, então você acaba achando, a galera acaba achando que você é contra, né? Mas não que seja contra, nada disso. A conexão tá boa aí para você? Eu tô aparecendo de boa aqui, para mim tá Para mim tranquilo. tá ótimo. Então, beleza. Então, o lance é o seguinte, eu queria explicar, e aí depois se quiser já emendar algum suplemento, você fica à vontade. Tá. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, por que eu falo que o suplemento é para atleta e para atividade física eu costumo dizer que ele não é necessário, né? Ele entra mais por conveniência. Em alguns casos, mas pode ser que não, mas de maneira geral, se a gente fosse generalizar, ele entra por conveniência. Eu sempre gosto de pensar em suplemento, eu já até fiz alguns posts sobre isso, tem até um vídeo meu no meu canal do YouTube. Eu sempre penso em 3 pontos. Suplemento ele vai servir ou para aumentar o aporte calórico da dieta, ou para melhorar desempenho, ou para melhorar a recuperação. Em geral, independente do suplemento que a gente for conversar, é nesses 3 pontos. Ou melhora aporte calórico, ou melhora o desempenho, ou melhora a recuperação. Aí a gente pensa, aporte calórico. Quando a gente pensa em aporte calórico, quem gasta mais energia? Né? Um gasto energético de um treino, de um atleta, é muito maior do que um fisicamente ativo. O fisicamente ativo, por mais que ele treine para hipertrofia, o consumo calórico dele vai ser 3.000 calorias, 3.500 calorias. Em algumas situações vai ter que entrar a suplementação, porque o indivíduo não vai conseguir chegar nessa quantidade calórica. Então entra como um complemento. Então aí entra a conveniência. Não consigo comer, eu vou na suplementação para alcançar o aporte calórico. Segundo aspecto, e nisso eu sei que você tem bastante experiência, que a gente já conversou sobre isso, é desempenho. O que é um desempenho? O que muda na vida do cara o desempenho? Todos os suplementos que a gente conhece, que têm a sua eficácia comprovada, e você já tem uma base sobre isso aí, a melhora é de 2 a 5%. Né? Você não tem um suplemento que faz milagre. Né? E aí a gente pensa, o que é 2 a 5% para um indivíduo que é fisicamente ativo? Né? E o que é 2 a 5% para um atleta? Né? O atleta, o 2 a 5% tira o cara, às vezes, do 8º lugar e põe o cara no pódio. Né? Perfeito. Agora, para um atleta, para um fisicamente ativo, 3, 5% não vai servir para nada, às vezes. Né? E o segundo ponto, a recuperação. Né? Otimiza a recuperação do atleta. Mas aí, quando a gente pensa na rotina de treinamento de um atleta, na maioria das vezes os caras treinam, às vezes, 2 vezes por dia. O intervalo de descanso de um treino para o outro é curto, não dá tempo de ter ressíntese de glicogênio, você precisa acelerar a ressíntese de proteína, aí você vai suplementar. Aí você pega um fisicamente ativo, o cara treina 3, 4 vezes por semana, a recuperação vai acontecer da mesma forma, ela acontece mais lento do que com o atleta. Mas ele também não precisa que tenha recuperação rápida, porque ele tem intervalo longo de um treino para o outro. Né? Então, quando eu penso nesses 3 fatores, por isso que eu falo para a galera, o suplemento ele vai ser essencial para o atleta. O atleta não pode viver sem, mas a gente é um ou outro e olha lá. Na maioria das vezes você consegue seus resultados com a dieta. Né? O que você acha sobre isso? Eu vou até ver, eu acho que está do meu lado aqui. Durante a live que eu participei com o Fernando Gonçalves, que fez uma série de lives bem legal, inclusive acabei de postar no meu Stories, ele vai disponibilizar essas lives no YouTube. Então depois eu vou compartilhar de novo, e lá no nosso canal novo a gente compartilha também esse tipo de material, esse tipo de fonte de estudo. Né? Mas quando eu fui fazer a live, eu entrei para ver uns tempos, tá aqui, ó, só para complementar isso que você falou, eu vou repetir, tá? Quem assistiu a live com ele vai estar ouvindo de novo, mas não tem problema nenhum. Nas Olimpíadas do Rio, nas últimas Olimpíadas, a diferença do primeiro para o segundo lugar na maratona foi de 0,8%. Do primeiro para o segundo? Do primeiro para o segundo. Na corrida de 100 metros, também. O Usain Bolt, o Justin Gatlin, o canadense aí, o Justin Gatlin, foi de 0,8%. Certo?
dá, se não me engano, 3 centésimos de segundo de diferença do primeiro para o segundo. Sim. O primeiro para o quarto colocado, a gente está falando então do medalhista de ouro para aquele cara que foi para casa sem medalha nenhuma, certo? Na corrida de 100 metros, a diferença foi de 1,2%. Então, acho que isso já diz tudo. 1,2%, do primeiro para o quarto colocado. Então, acho que isso já diz tudo que você falou, né? Para um atleta, a margem é muito pequena. Então, qualquer vantagem que você pode ter é essencial, né? Agora, Claro. para a gente, né? Até onde eu sei, você não está competindo com o Inácio. Para a gente, o que é 1, 2, 3, 5% no desempenho de alguma coisa? Né? Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E a galera gasta um monte de suplemento achando que faz milagre, né? Exato. Mas tem um outro trabalho, eu não me lembro, eu sempre esqueço do valor, mas um trabalho que viu durante as etapas da Volta da França, quantas calorias os atletas precisariam ingerir para ficar em balanço neutro, ou seja, quantas calorias eles gastavam. Eu não me lembro o valor exato, mas era uma coisa absurda, de 8, 9, 10 mil calorias, uma coisa assim. Então isso também complementa bem o que você falou, isso já é um extremo, né? Como é que você consegue essa quantidade de calorias só com alimentação, ainda mais considerando que boa parte do dia o cara tá lá em cima da bike pedalando, né? Exato. O cara não tem nem condição de ter um volume de comida tão grande assim, né? De alimentos. Exatamente. Então é isso que eu gosto de falar no início, assim, já mandar a real para a galera entender que não faz milagre, né? Ajuda, mas assim, o treino e a nutrição é fundamental para o resultado. Se a pessoa colocar só todas as suas fichas, né, na suplementação, mas não treina direito e não tem uma alimentação correta, não vai servir para nada o resultado. Tem até aquela pirâmide que mostra, né? Não sei quem fez essa pirâmide, na base, a alimentação e tal. Então, o suplemento fica lá em cima, né? Se você não faz a base da pirâmide direito, você não vai ter um resultado. Perfeito. Você quer começar aí, cara? Eu vou, só para a gente fechar essa introdução, tem uma frase que é do Pratik Patel. Ele é nutricionista do New York Giants, aquele clube de futebol americano, né? Ele é o nutricionista do clube. Tem uma frase, eu já postei no meu Instagram, que é bem legal. Eu vou ler bem rapidinho. Ele fala o seguinte, que os atletas buscam vantagens, mesmo que muito pequenas, no treinamento e na competição, pois a margem entre o sucesso e a derrota é muito pequena. Caso as demandas e o estresse do treinamento intenso e das competições não possam ser supridos somente pela alimentação, então os suplementos podem oferecer alguma vantagem. Eu acho que cabe esses dois pontos que você falou, né, perfeitamente. Uhum. Não, eu acho isso mesmo. Eu acho que o Gualano, uma vez, não sei se foi o Gualano que falou isso, que ele falou que geralmente quem precisa de suplemento não compra, ele ganha, porque é um atleta. E quem geralmente não precisa é o que mais gasta de suplemento. Né? Então, é o paradoxo da suplementação. Né? E a indústria se aproveita disso, né? Lógico, vai fazer um marketing em cima da população não atleta, que é a maior parte da população. A população não atleta que acaba alimentando a indústria de suplementos. É a questão, uma vez que eu vi o cara do BCA, né? O cara falou assim, né? Falou, o cara era um atleta e visivelmente utilizava anabolizante. Nada contra quem usa também. Quiser usar, né? Cada um sabe os riscos que estão pondo à saúde. Mas o cara colocou assim, enquanto o pessoal não acredita no BCA, eu estou aqui usando e estou crescendo, né? Só usa BCA, né? Não é, com certeza não é por causa do BCA, né? Mas tudo bem. Vamos seguir aí, senão a gente fica só na introdução, a gente já faz a live inteira na introdução. Você quer começar, Lucas, falando sobre creatina aí? Vai mandando, qualquer coisa eu vou. A gente, dessa vez, a gente não fez nem roteiro, né? Vai ser um bate-papo. Não. A gente vai... Bom, a creatina é um dos suplementos, acho que, mais utilizados, né? E mais estudados também. Então, desde os anos 90, os grupos aqui da Inglaterra começaram a investigar os efeitos da suplementação de creatina e eles viram basicamente que se você suplementa com creatina, você consegue aumentar o nível de fosfocreatina dentro do músculo. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que para gerar energia,
Né? As nossas células usam, a maioria do pessoal que está assistindo aí deve ser da área, deve lembrar disso, mas as nossas células usam uma molécula de ATP como energia, né? A moeda corrente de energia. Então, quando a gente usa o ATP, a célula tem sistemas de regenerar o ATP. Ou seja, regenerar essa moeda de energia para que a contração muscular, no caso, possa continuar ocorrendo de forma intensa. Pois bem, o sistema da fosfocreatina é o sistema mais rápido de regeneração de ATP. Então, ele tem a maior potência de geração de ATP, gera mais moléculas de ATP por segundo, por exemplo. Sim, sim. Então, se você aumenta a quantidade de creatina dentro da célula, você tem mais substrato para o sistema da fosfocreatina, consegue gerar ATP de forma muito rápida, consegue promover contrações mais intensas, consegue atrasar a fadiga. Então, de forma geral, a creatina tem se mostrado bem eficiente para atividades de alta intensidade e curta duração. Certo? Uhum. Certo. A gente, eu acho que comentou na nossa live, não me lembro mais, nessa período de quarentena foi tanta live que eu já não lembro mais qual foi que eu falei, mas que tem alguns estudos antigos sugerindo que talvez a creatina pudesse atuar diretamente no processo de síntese proteica, de proliferação, diferenciação de célula satélite, né? Na minha opinião, são poucos artigos que corroboram isso. Então, eu ainda acho um pouco arriscado a gente bater o martelo e dizer creatina estimula diretamente a síntese proteica. Tem alguns indícios que poderia fazer isso, mas eu acho que os indícios ainda não são fortes para isso. Tá? Mas, para a maioria das pessoas, aumenta a capacidade de regeneração de ATP, aumenta o desempenho de alta intensidade e curta duração. Por que eu falo para a maioria das pessoas? Porque tem alguns indivíduos, estimado em cerca de 20, 25% dos indivíduos, ou seja, 1 a cada 4 mais ou menos, eles já têm um nível de creatina no músculo muito elevado, com isso eles não respondem à suplementação e o desempenho não é melhorado. Então veja, mesmo a creatina, que é um suplemento que tem muito estudo mostrando que pode funcionar, para exercício de alta intensidade, curta duração, exercício de força, potência, mesmo ela não funciona para todo mundo, né? Sim, sim. Acho que isso também é interessante. A mesma coisa acontece com a cafeína, que a gente pode falar depois, enfim. Né? E tem um lance também, eu estou tentando procurar aqui um slide, que vale a pena a gente discutir sobre isso, na questão da creatina, que a creatina ela vem de alimentos de origem animal, né, da carne. Então, isso também tem uma relação, pode ter uma relação com a quantidade de carne que o indivíduo consome por dia, né? Por exemplo, um vegetariano, em geral, ele pode responder melhor à suplementação, porque o estoque de creatina fosfato inicial é baixo, né? Então, uma pessoa, nesse sentido, poderia ter um benefício melhor na suplementação da creatina. Isso, Porque, inclusive, tem um estudo antigo que eles viram que o vegetariano ele aumenta a síntese endógena de creatina. Só que aumenta cerca de 40%. Não chega no mesmo nível daquele indivíduo que consome carne. Né? Então, ele acaba tendo um nível um pouco menor. E quanto menor o nível antes da suplementação, maior vai ser esse aumento com a suplementação. E quanto maior o aumento, maior o efeito no desempenho. Né? Sim, exato. E a creatina é um dos poucos suplementos que tem a sua ação comprovada, pode ser indiretamente, como a gente está conversando aqui, no ganho de massa muscular. Né? O indivíduo utiliza a creatina, tem a capacidade de treinar melhor, né? E consequentemente, isso vai promover uma adaptação no músculo e, cronicamente, isso pode levar ao ganho de massa muscular. Né? Então, sim, a gente já começa com creatina porque é um dos poucos suplementos que assim, diretamente não, mas que tem a sua ação comprovada no ganho de massa muscular, né? Sim, como a gente falou, talvez o efeito direto na síntese proteica, né, e no remodelamento do músculo esquelético, que depende das células satélites, que são as células tronco ali do músculo esquelético, as principais, pelo menos. Se o efeito direto na maquinaria de síntese proteica ainda é um pouco questionável, como você falou, o efeito no desempenho para a maioria das pessoas é bem claro. Né? Então, de forma crônica, poderia ter uma vantagem e, com isso, ter uma maior adaptação ao treinamento. Será que vai ser muito maior essa adaptação?
aquilo que a gente está falando. Provavelmente não vai ser nada do outro mundo também, né? Sim, sim, Mas pode ter realmente alguma vantagem nesse sentido. Uma coisa que acontece assim, quando a pessoa começa a suplementar, logo no início, às vezes é muito comum ganhar de meio quilo a 1 quilo bem rápido, né? Só que aí, nesse caso, ainda não é proteína contrátil. Né? Porque a creatina é osmoticamente ativa, se você aumenta a quantidade de creatina no interior da célula muscular, vai reter mais água, vai aumentar o volume da célula, mas não ainda de proteína contrátil, né? Isso pode ser um efeito colateral se a gente pensa em atleta de alto rendimento, porque tem atleta que precisa controlar o peso muito bem, como o pessoal das lutas, por exemplo. Eles se matam ali para conseguir bater o peso. Então, a creatina poderia ter essa contraindicação nesse caso ali, próximo a uma luta, né? Mas, assim, no início você tem esse aumento. Inclusive, você viu, eu até postei no meu Instagram, acho que há umas 2 semanas, saiu um estudo que não é com creatina, mas os pesquisadores pegaram músculo de sapo e incubaram no meio de concentração com diferentes osmolaridades. O que acontece? Eles conseguiam fazer com que o músculo captasse mais ou menos, né, diferentes quantidades de água, então aumentava a hidratação do músculo. E eles mostraram que o músculo, quando está mais hidratado, quando está com mais água dentro das células, aumenta a capacidade de produzir força. Ou seja, não tem nada a ver com creatina o estudo, mas a gente já pensa, né? Pô, é possível que isso esteja acontecendo. Se a creatina aumenta a quantidade de água dentro da célula, talvez isso também possa estar relacionado com o aumento da capacidade de produzir força, e não só atuar na ressíntese de ATP. Mas, de novo, tá? Para o pessoal que está ouvindo, não é para sair daí falando que o Lucas falou que a creatina vai aumentar com isso. Não, é um estudo com músculo de sapo isolado, não tem a ver diretamente com creatina, mas deixa aí a pulga atrás da orelha, né? Eu acho que estudos posteriores, de repente, podem falar isso melhor para a gente, mas é bem interessante. Uma outra coisa que a galera sempre pergunta também é na questão, porque classicamente você tinha a forma de consumo de creatina era, né, dividida na saturação e na manutenção, né? No período de saturação você utiliza em torno de 20 gramas divididos ao dia, e a partir da saturação você entra na fase de manutenção 5 gramas por dia. Isso. Hoje em dia sabe-se que hoje em dia sabe-se que não necessariamente você precisa fazer a fase de saturação, né? A única diferença que vai ter é que demora mais tempo para aumentar, chegar naquele platô, né, de aumentar a quantidade da creatina no músculo, né? Que se você faz a saturação, isso pode chegar em 5 dias. E se você não faz a fase de saturação e vai direto para a fase de manutenção, isso pode chegar a quase 1 mês, né? Alguma coisa assim. Umas 3 semanas, 4 semanas, né? Exatamente. Tem gente que pergunta, né, quando a gente dá aula, né? Mas precisa? Eu costumo brincar, eu falo, fica a gosto do freguês, né? Depende. No final de 1 mês, o efeito vai ser o mesmo. Agora, é um atleta que a competição está próxima e ele ainda não fazia e você quer entrar, enfim, aí o nutricionista, vocês aí que são nutricionistas que estão assistindo, vão pensar se vale a pena ou não, de acordo com cada caso. Mas assim, se você faz a saturação, como você falou, em 1 semana você já alcança aquele nível máximo. Se você não faz, vai demorar mais, mas depois de um tempo você chega no mesmo lugar, né? Outra coisa que é importante também discutir para a galera, principalmente que é da nutrição, é explicar, né, cara? Tipo assim, eu sempre falo isso nas aulas, que uma vez que a creatina ela ajuda principalmente a otimizar a via energética, né, a ATP-CP, que é uma via predominante em exercícios de alta intensidade de curta duração, o treino ele tem que ser focado em algo que vai utilizar mais essa via, né? Se o cara, às vezes, ele faz uma suplementação de creatina, mas a sessão a série ali do exercício, o cara está demorando quase 50 segundos para fazer, ele não está mais predominante a via ATP-CP, então isso tem que ser
conversado, né? Eu sempre falo assim na aula, ó, se você vai passar a suplementação para o seu paciente, você avisa o personal que está tomando para que o treino possa ser otimizado para isso aí, né? Porque às vezes o cara passa creatina e o cara tá fazendo circuito na academia, tipo, não casa, né? E aí que vem aquela história. Aí o cara fala, ah, a creatina para mim não funcionou. Eu falo, pô, mas também, né? Você tá fazendo circuito, não tem nada a ver, né? Então, lógico que quando a gente vai conversar com a pessoa que é leiga, a gente pode minimizar um pouco desse assunto bioquímico, mas como essa live aqui eu acredito que tem muita gente da área, né, a gente tem que explicar sobre isso também, né? Exatamente. Por isso que o profissional de educação física tem que conversar bem com o nutricionista, né? E por isso que o nutricionista, eu sempre, né, você já viu eu falando isso, eu sempre levanto essa bandeira, todo mundo que já assistiu qualquer aula comigo, inclusive para os alunos da graduação lá da nutrição que tem aula comigo. Nutricionista tem que saber de treinamento, não precisa saber prescrever o treinamento, aí realmente é outro profissional, mas tem que entender dos princípios do treinamento, o básico ali, o básico da fisiologia do exercício e do treinamento, só para poder conversar com o profissional de educação física, né? Da mesma forma, o profissional de educação física tem que saber o mínimo, por isso que eles têm a disciplina de nutrição esportiva, uma disciplina, que é para saber só o básico, não é para prescrever dieta para ninguém, mas é justamente para poder conversar bem com um profissional de nutrição, né? Uma coisa que eu gostei, que você tinha comentado na live passada, é que o suplemento, para ser interessante para ganho de massa, para hipertrofia, para ganho de massa muscular, tem que agir de duas maneiras, né? Ou ajudar diretamente ali na síntese proteica, ou então fazer com que o indivíduo treine melhor, né? Melhore o desempenho. Né? E aí a gente já entra, né, em outros suplementos que não necessariamente tem a sua comprovação no ganho de massa muscular diretamente, mas que tem uma melhora, possivelmente poderia ter uma melhora no treino, né? E um suplemento que ele é muito questionado sobre isso, assim, questionado em partes, né? Vamos tentar entender. Ele tem a sua comprovação, mas depende muito do tipo de exercício, né? Que é a betalanina, né? A betalanina é um suplemento que é classificado como um tamponante muscular, né? No sentido que vai ajudar ali a principalmente diminuir a acidose durante o treino. Só que, aí de novo, quando a gente pensa em acidose, a gente já não está pensando mais trazendo lá para a bioquímica, a gente já não está pensando mais tanto, né, em via TPCP. Né? Porque daí a acidose ela tem a ver com a glicólise, né? Com a produção lá da glicólise em piruvato e os hidrogênios e aumentando a concentração, né? O piruvato não consegue captar para transformar em lactato e aí aumenta lá e aí dá aquela zoada toda e isso leva à queda do pH, acidose, e a acidose leva à redução da contração muscular, por redução toda essa história, né? E aí então a betalanina ela vem no sentido de tentar ajudar a manutenção do pH, principalmente muscular, e melhorar um pouco o desempenho. Né? Muito embora a gente vê que é um suplemento que tem a sua comprovação em exercícios onde a via glicolítica é predominante, mas aí eu queria fazer essa minha pergunta para você, que é da área da educação física, até quanto que isso pode ser significativo para um indivíduo que treina para musculação? Eu sei que tem vários tipos de treino que o indivíduo pode executar, não existe só uma variável de treino para hipertrofia, mas até quanto que realmente, eu questiono isso comigo mesmo, sabe? Até quanto que a betalanina pode ser útil para quem treina musculação para ganho de massa muscular? Sim. O que você acha sobre isso? Assim, só fazendo eu acho até que a gente falou isso na primeira live também. Mas assim, classicamente no treinamento, se você pega até livro texto, até hoje traz isso, fala, não, para hipertrofia você tem que trabalhar entre 6 e 12 repetições. Já deve ter ouvido isso. Né? Sim, Só que hoje em dia já tem trabalhos mostrando que você pode fazer 60 repetições. É muito ruim fazer 60 repetições, é muito menos prazeroso, ninguém faz na prática ali, quase ninguém. Então, talvez por conta disso não vale a pena. Mas tem trabalho que mostrou que mesmo com cargas muito baixas, indo até a falha, então várias repetições, você consegue
promover o mesmo estímulo de síntese proteica e de hipertrofia, que aí já é o efeito crônico. Por que eu estou tocando nisso? Então, hoje em dia já não existe mais essa faixa de hipertrofia de 6 a 12. Mas, se você trabalha com 1, 2, 3 repetições, acho que talvez pouquíssimas pessoas trabalham assim. Por quê? Em geral, quem trabalha assim é atleta, que quer aumentar o quê? Força pura. Força. Então, digamos que para hipertrofia, a gente acaba trabalhando de 6 repetições para mais, certo? Aí pode ser 6, 10, 12, 15, 20, 25, enfim. Você trabalha com isso. Bom, para um indivíduo que está treinando só força, tipo um powerlifter ou um levantamento olímpico, em geral, vai ser dependente quase que exclusivamente do metabolismo ATP-CP. Por mais que o próprio sistema oxidativo seja importante para, nos intervalos, você regenerar a fosfocreatina, ok. Mas durante o levantamento, eles fazem 1, 2, 3 repetições, com cargas muito elevadas. Nesse caso, o sistema glicolítico não vai estar atuando muito. Um treino que já é mais voltado para hipertrofia, que são aí 6, 12 repetições, com um intervalo de descanso mais curto, de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Porque o cara que treina força, ele faz 1, 2, 3 repetições e descansa no mínimo 5 minutos. Porque ele está interessado na qualidade do levantamento. Para hipertrofia, você está interessado num volume grande de treino, no estresse metabólico, no estresse tensional e por aí vai. Respondendo agora depois disso tudo. Então, assim, para um treino voltado para hipertrofia, tem trabalho que mostra, e a gente pensando na via energética predominante, sim, a beta-alanina poderia ter algum efeito, até mesmo o bicarbonato de sódio, que é outro componente por um mecanismo contrário. Tem trabalho mostrando que o bicarbonato de sódio, o cara consegue fazer mais repetições, por exemplo, de uma determinada carga. Ok. Só que aí a gente volta de novo lá naquele seu questionamento, né? Aumenta, mas aumenta coisa de alguns por cento, né? 3%, 4%, 5%. Então, assim, vai fazer uma diferença absurda um cara não atleta usar uma beta-alanina para hipertrofia? Sinceramente, acho que não vai ser nenhum efeito assim de outro mundo, mas pode melhorar um pouquinho, aumentar um pouco o volume de treino? Sim, é possível que sim. Mas, de novo, é aquele custo-benefício, né? Sim. Não, e uma coisa que assim, eu sempre gosto de mostrar uma figurinha nas aulas que eu peguei lá do blog do Duke and Drupp sobre beta-alanina, que é muito legal. E ele mostra, né, ele usa um estudo para se basear nessa figurinha, mas ele mostra assim, que a gente tem pouquíssimos estudos mostrando benefícios da beta-alanina para exercício com menos de 1 minuto de duração. Sim. O benefício seria entre exercícios principalmente de 1 a 4 minutos de duração. Né? Então isso, seria novamente, a gente volta naquele questionamento da importância do nutricionista, quando vai trabalhar com suplementação e hipertrofia, conversar com o personal, né, para saber qual pode ser o suplemento utilizado, porque dependendo da situação, melhor você, porque dependendo da situação, a creatina pode ser mais interessante do que a beta-alanina, mas dependendo do momento do treino que o indivíduo está utilizando, está fazendo o treino, a beta-alanina pode ser mais interessante do que a creatina. Tudo depende dessas variáveis que a gente está discutindo, né? E já para emendar aqui também, eu acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto, que é um erro que a galera às vezes acaba cometendo. Eu já vi várias vezes isso em consultório, que beta-alanina ela não pode ser considerada um pré-treino, né? Pré-treino no sentido que você toma a beta-alanina 20 minutos antes do treino e vai embora, né? Às vezes você conversa com o cara, não, meia hora antes do treino eu tomo beta-alanina, assim como a creatina também, né? Não vai adiantar o tempo na questão da beta-alanina. É um efeito crônico. Eu costumo dizer o seguinte, em geral, o negócio é o seguinte, quando o suplemento tem um efeito crônico, o tempo tem pouca relevância. O tempo que você vai tomar não importa muito, que é o caso da creatina e da beta-alanina. Você pode tomar antes do treino se você quiser, mas se você não quiser também não vai fazer diferença nenhuma, desde que você tome ela cronicamente. Agora, por outro lado, para aqueles suplementos que talvez tenham um efeito agudo, aí sim o momento seja importante, né? Sim, no caso, por exemplo, cafeína, bicarbonato de sódio.
Até uns Exato. novos por aí, né? Citrulina malato, por aí vai. Sim. Então. Então acho que é isso que a gente tem que olhar, né? Tem que deixar claro para Eu o acho pessoal. que O melanina não é pré-treino. isso. Às vezes eles colocam nos pré-treinos, né? Agora, se o cara usa aquele pré-treino, não estou falando que isso é bom ou ruim, não estou entrando nesse mérito. Mas se o cara usa aquele pré-treino todo dia, acaba sendo um uso crônico. Então, aquela betalanina pode acabar, né, você acumulando mais ali na célula, gerando a carnosina, que é a molécula que faz o tamponamento, aí acaba tendo um efeito crônico. Mas, realmente, uma coisa que vale a pena só aproveitando o gancho assim, dar uma dica pro pessoal, é isso que tem a ver com o que você está falando. Para entender também do suplemento, você tem que entender, primeira coisa, de bioquímica, do processo de contração muscular, é importante, para entender o mecanismo daquele suplemento, e entendendo o mecanismo de ação do suplemento e as características do exercício físico, e é aí que eu falo que o nutricionista tem que entender dos tipos de exercício, modalidades, variáveis de treino, aí você consegue entender se tal suplemento poderia ter alguma vantagem para aquele tipo de atividade ou não, entendendo basicamente o mecanismo de ação deles. Né? Por isso que a gente, quando dá aula, tanto eu quanto você, quando a gente fala de suplemento, a gente já começa meio que falando do mecanismo de ação, né? Como que ele funciona, o que ele faz na célula, né? Não, é isso aí, é isso aí. Ih, rapaz, já são 10h42, olha só. Aqui onde eu tô são 10h42. Aqui são 5h42, né? Então, eu acho que eu vou deixar para falar o que eu estava pensando para falar depois. E cafeína? O que você tem para falar aí para a gente sobre cafeína? É um dos suplementos que lá no meu grupo de estudo a gente mais vem estudando. De novo, pensando mais em rendimento esportivo. Apesar de que a gente até aqui na Inglaterra fez um trabalho com cafeína em idoso. Foi curioso, a gente viu que cafeína agudamente com os idosos, média de 70 anos, nem me lembro, tinha idoso de 80 anos lá fazendo teste. Fez uma bateria de testes funcionais. Teste funcional, por exemplo, pegar uns discos e tirar daqui e colocar aqui. Aí você vê o quanto que ele consegue fazer isso em determinado tempo. Então, sentar e levantar da cadeira, sentar, caminhar determinado, não sei quantos metros, não me recordo, e voltar. Então, testes funcionais. E a cafeína melhorou os testes funcionais dos idosos. Então, assim, a gente tem alguns estudos pensando em população desse tipo, mas o meu maior interesse lá no grupo é com atleta de rendimento. Né? Então, a gente viu que a cafeína melhora a potência, de novo, em torno de 3 a 5% na potência de membro inferior, por exemplo. Só que também tem trabalho, tem um lá do nosso grupo, e tem vários outros mostrando que a cafeína pode aumentar o desempenho no treinamento de força. O que seria isso? Ou aumentar a carga máxima, ou a maior parte dos estudos mostra que com uma determinada carga, quando você está com cafeína, você consegue fazer mais repetições. Sim. Então, poderia ter um efeito para o treinamento. Então, tem alguns estudos. Porque a cafeína, quando surgiu, as pessoas estudavam basicamente o efeito da cafeína em exercício de endurance. Exercício de longa duração. Porque tem vários estudos mostrando que a cafeína pode ser efetiva. De novo, tem gente que não responde à cafeína. E mais grave, né? Tem gente que responde negativamente à cafeína. Então, a cafeína, para algumas pessoas, não é ergogênica, ela é ergolítica, prejudica o desempenho. Isso pode ter a ver com os polimorfismos, uma diferença na enzima que metaboliza a cafeína e por aí vai. Acho que a gente não vai ter muito tempo para entrar fundo nisso, mas enfim. Então, assim, de novo, muito estudo mostra que pode melhorar o desempenho, mas não é para todo mundo. Por isso que nem o nutricionista deve testar um suplemento com o atleta antes de uma competição. Porque se ele não responde bem aquele suplemento, você não sabe, ele vai mal na competição, você vai ser culpado. Às vezes ele vai mal por conta de outra coisa, mas usou aquele suplemento pela primeira vez e ele vai culpar o nutricionista. Às vezes nem foi culpa do suplemento. Então jamais teste nada novo antes de uma competição, né? Eu tenho indo aí junto com a cafeína, né? Tem um outro que o pessoal tá começando a estudar também, é a capsaicina, né? Capsaicina, que é um componente da pimenta. Inclusive, tem um trabalho que foi publicado
acho que em 2017, se eu não me engano, é do grupo do professor Fábio Lira. Ele é o que mais tem publicado isso, na verdade. Ele já publicou uns 4 trabalhos. Que mostrou, né, que aumenta o número de repetição e também aumenta o total de carga levantada. Então, eu fico pensando assim, porque geralmente esses suplementos que agem às vezes a nível de receptor, utilizando cronicamente, ele pode diminuir um pouco a resposta, né? Então, às vezes... A gente não sabe muito bem da capsaicina, mas tem de talvez isso possa ocorrer. Às vezes, assim, talvez na prática, pode ser interessante para aqueles caras que querem utilizar, às vezes alternar, né? Fica um tempo utilizando... Lógico, aqui eu estou especulando, né? Mas assim, tentando trazer para a prática, às vezes o indivíduo, né, utiliza um ou utiliza o outro, né? Embora a capsaicina ainda está no começo, mas tem mostrado tem que entender ainda algumas coisas, né? A capsaicina age num receptor específico, do tipo vaniloide lá, TRVP1. Só que esse eu estava dando uma olhada, esse receptor é expresso em muitas células, no sistema nervoso central, em tudo que é célula. A gente não sabe ainda tudo que ela faz em todas as células. Mas tem trabalho mostrando que ela agudamente poderia melhorar o desempenho. Né? Então, o grupo do Fábio Lira, eles viram treinamento de força, como você falou, viram treinamento de força seguido de treinamento de intermitente de alta intensidade, ou vice-versa, não sei qual veio primeiro. Se não me engano, corredores de 1.500 metros, melhorou o desempenho também. Então, assim, eu acho que é um suplemento que está no radar, assim, para ser mais estudado, para ser mais compreendido. Agora, o efeito crônico, realmente, a gente não sabe também muito bem. Tem alguns estudos com capsaicina para emagrecimento, que poderia aumentar o gasto metabólico, tem até uma meta-análise. E parece que pode até mesmo aumentar a taxa metabólica basal, só que aumenta muito pouco. O impacto disso no emagrecimento... uma vez eu vi uma revisão... Eu vi uma revisão sobre capsaicina uma vez que o autor ele comentava que para ter um efeito clínico, o cara tinha que utilizar pelo menos uns 2 anos a capsaicina como suplementação para emagrecer. Mas é uma área interessante. Sem dúvida. E assistia falar, eu achei que eu não sei se alguém comentou alguma coisa nesse sentido, mas uma coisa que eu queria comentar é quando a gente fala de pré-treino, que tem o suplemento pré-treino, né? Que você vai lá e compra o suplemento pré-treino. O que é esse suplemento? Esse suplemento nada mais é do que a mistura de um monte de coisa. Os caras colocam lá creatina, cafeína, betalanina e mais um monte de outras coisas lá que a gente nem sabe se funciona e vende aquilo como pré-treino. Aí, quando a galera pergunta para mim o que eu acho disso, eu sinceramente, eu não gosto muito não. Porque quando a gente, pelo menos os que eu já peguei, assim, que eu vi o rótulo, a quantidade de creatina é baixa, a quantidade de betalanina é baixa e a quantidade de cafeína é lá em cima. Então você fica meio que amarrado, porque você não tem a quantidade de cafeína interessante, a quantidade de creatina interessante, você não tem uma boa quantidade de betalanina, só que você não pode aumentar o suplemento, porque senão você aumenta a quantidade de cafeína, né? E aí você vai saber qual vai ser a resposta do cara. Então eu particularmente, quando existe necessidade, eu prefiro suplementar coisa isolada, aí o indivíduo consome isoladamente e controla a quantidade, do que utiliza esse tipo de suplemento, né? E eu vou falar uma coisa que é, como a gente fala, anedótica. Não tem nada de estudo comprovando isso. É coisa que a gente vê na prática. É até interessante ouvir se você tem essa experiência e até as pessoas que estão seguindo a live podem comentar aí. O que eu vejo já há muito tempo? Que algumas pessoas que usam muito pré-treino, elas meio que, como é que eu posso dizer? Acaba às vezes podendo ter um efeito placebo, a gente não sabe. Só que o pior, as pessoas acabam ficando dependentes daquilo. Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas assim, que usam pré-treino cronicamente e quando por alguma razão não tem o pré-treino, elas treinam super mal. Será que é realmente porque aquele pré-treino está deixando de ter o efeito fisiológico? Às vezes não. É o efeito placebo ali que ele tem, né? Então, eu não sei se você percebe isso também na prática. Eu acho que muita gente que usa pré-treino acaba tendo meio que uma dependência mesmo. Não estou falando ali de dependência química nem nada. Mas, assim, acaba virando meio que uma muleta. E se não tem o pré-treino, elas treinam super mal, sabe? Então, assim, eu também não sou muito, assim, fã, não. É complicado. E sem contar também que tem muitos ali que às vezes caem com substância proibida, né? Tinha uma vez, eu acho que era
Jack 3D, eu tinha até antidepressivo no meio lá. Entendeu? E eu acho engraçado que a galera, tipo, o cara fala, não, mas suplemento não funciona, nem aumentou o batimento do meu coração, não tô vermelho, não tô suando, tipo, né? Às vezes pode ser um sintoma que tem alguma coisa errada lá, que não é só aquele suplemento, né? E tem outra coisa, né? Eu não sou da farmacologia, não, mas eu sei que quem é da farmacologia estuda muito interação entre fármacos, certo? Porque assim, quando você vai lançar um fármaco X, você tem que saber como que ele interage com outros fármacos. Porque de repente você vende um remédio e fala, ó, esse remédio serve para isso, mas você não pode misturar com aquele outro, porque pode acontecer isso e isso. Sim. Com remédio isso é muito, muito forte, muito claro. Com suplemento, não. E assim, a gente não sabe, de repente, como é que pode ter interação de diferentes substâncias ali no pré-treino. A gente não sabe, né? Realmente não sabe. Então, assim, como que uma cafeína pode interagir com outra substância que tem naquele pré-treino? Não tem estudo. Né? E para você lançar um suplemento no mercado é muito menos... Você precisa de tem muito menos legislação, muito menos estudo necessário nesse sentido de farmacocinética, de tudo isso, do que com o medicamento, né? Assim, como você falou, já falta acho que uns 10 minutos para acabar a live aí. De novo. Mas voa o tempo, né? Mas aí só um comentário rápido aí a gente comentou da creatina, só fazendo um retorno aí pro pessoal. A gente falou da creatina, que é realmente um que tem a sua comprovação científica. A gente comentou sobre aqueles que melhoram o desempenho, que dependendo do tipo de treino pode ser útil, como a betalanina. Fizemos uma discussão rápida aí sobre a cafeína e a capsaicina, que tem se mostrado aí promissora no sentido de melhorar o desempenho, né? E rapidamente falando daqueles que, tipo, deveria ser evitado, eu acho, né? Ou que a galera tem uma interpretação um pouco confusa nesse sentido. Eu não sei, mas eu não sei como está atualmente, mas eu lembro que antigamente a galera utilizava muita suplementação de antioxidante, mas assim, coisa absurda, né? E tem alguns estudos mostrando que isso pode ser até prejudicial se você utiliza, lógico, não quando você suplementa no sentido de complementar a dieta, mas quando o cara soca o negócio, né, 10 vezes mais do que a recomendação, tipo 1 grama de vitamina C. Isso tem alguns estudos que mostram que isso pode ser prejudicial, né? Porque... Para as adaptações, né? Pode atenuar as adaptações ao treinamento. Isso. Teve um estudo com um idoso que mostrou que a suplementação de vitamina C e vitamina E prejudicou o ganho de massa muscular. Exato. Dois grupos tem trabalho com animal também, com humano, com animal, tem alguns. Sim, esse com idosos mostrou que assim, o grupo que treinou sem suplementação ganhou mais massa muscular do que o grupo que treinou e suplementou antioxidante em excesso, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? De não aumentar a grande quantidade. E um outro que assim, a galera questiona muito, e aí, que é a glutamina, né? Tipo, para ganho de massa muscular, não tem nada sobre... Tem comprovação alguma, né? Eu fico indignado. E aí, agora, tipo, como já tem alguns estudos mostrando que para atleta, para ganho de massa muscular, para fisicamente ativos, ela tem pouca relevância, os caras estão tentando jogar ela agora lá para o intestino, né? E esquece que a melhor maneira de ter uma qualidade de bactérias no intestino é ter uma alimentação saudável, né? Mas é isso aí. E se você faz uso de proteínas de boa qualidade, em quantidade boa, né? Esse negócio de aminoácido isolado para pessoas saudáveis, né? Claro, tudo na clínica, sim, é uma outra história. Eu sempre gosto de falar isso. Mas para indivíduo saudável, preocupado ali com composição corporal, isso e aquilo, você já usa a quantidade de proteína necessária, né? Que você falou sobre isso, inclusive, na primeira live. Na quantidade adequada, boas fontes. Não é necessário, né? BCA, glutamina, certo? Não. Os caras também perguntam sobre aminoácidos. Eu sou contra a suplementação de aminoácido isolado, principalmente nessa temática que a gente está discutindo de hipertrofia. E aí tem uns caras que utilizam aminoácido isolado intratreino, né? Eu não sei por que isso. Eu sempre falo assim, ó, durante o treino não tem síntese proteica. Se você utilizar a suplementação de aminoácido, o máximo que vai acontecer, seu fígado, o seu organismo vai transformar isso em energia de alguma maneira, né? Então, não vai ser utilizado, né, como síntese para ganho de massa muscular. Exato.
Bom, tem muito assunto ainda, mas acho que a gente pode falar do nosso canal novo lá, e aí lá a gente vai estar sempre mandando material falando sobre essas coisas, não é isso? É, claro, Inclusive, claro. a gente vai mandar material sobre a live de hoje, correto? A gente vai Sim, selecionar sim. alguns artigos sobre suplementação, sobre esse tema, e já vai começar a disponibilizar lá. Uhum. É isso aí, galera. Então a notícia aí que a gente tinha para falar era que eu e o Lucas a gente decidiu criar um canal no Telegram aí para tentar divulgar melhor as mensagens do ponto de vista científico, né? E eu acho legal a ideia porque são dois profissionais e eu sozinho eu acho que eu não ia enfrentar essa não, né? Mas em dois dá mais coragem. E a ideia é o É, seguinte, né? A ideia é a gente divulgar material científico, artigo, escrever o nosso comentário sobre o artigo, né? isso. Então, para a galera que está assistindo a live agora, alguns artigos que a gente citou aqui, a gente vai disponibilizar o material lá. Isso. Então, a gente vai divulgar, tanto o Lucas quanto eu, a gente vai colocar no nosso Instagram, e aí vocês fiquem à vontade de seguir e se ver lá, porque como eu falei, às vezes a galera pergunta, manda um artigo para mim, no Instagram fica muito difícil fazer isso. Isso, Agora é. lá vai ficar mais fácil, essa comunicação vai ficar mais próxima, a gente pode tirar mais dúvida, mas sempre pensando nisso, né? Pensando na discussão do artigo e tudo mais. Né? Exato, a ideia é essa, é disponibilizar. A gente está conversando, né, sobre algumas formas de passar conteúdo, né? Então, uma forma básica é o seguinte: a gente, né, trabalha com pesquisa e também ali preparando aula, então a gente está sempre tentando ver tudo que tem saído, né? Então, putz, saiu um estudo essa semana muito interessante. Vamos mandar lá no canal para as pessoas poderem ver, ó, gente, essa semana saiu um estudo mostrando isso, isso e isso. Então é uma forma de atualização científica, né? Às vezes Sim, pode ser sim. estudo antigo também, mas ó, esse estudo já é antigo, mas é um estudo excelente, um estudo importante para a área que fala disso, daquilo, né? Então a gente vai tentar fazer alguns comentários sobre alguns estudos, outros provavelmente a gente vai só divulgar mesmo, vai disponibilizar para vocês, porque às vezes não é acesso aberto, então a gente fala, ó, gente, tá aqui um estudo que acabou de sair, né, que é Uhum. interessante. E, enfim, a gente vai pensar outras formas de sempre passar conteúdo e passar material de estudo, basicamente, né? Sim. Uhum.